Olá, eu sou a Arielle Marajo. Aqui temos a participação especial da Nega. E tô aqui hoje para falar sobre o tarô. Então, eu sou taróloga, sou professora de dança do ventre, sou facilitadora de círculos femininos, trabalho com a dança do ventre já há mais de 20 anos, danço há 22 anos. O tarô e a condução dos círculos de mulheres é algo mais novo na minha vida, né? Perto dessa minha carreira com a dança. Eu trabalho com o tarô há aproximadamente 4 para 5 anos já, mas tenho conhecimento dele já há mais tempo, né? Então, minha tia era taróloga, então foi com ela que eu aprendi. O meu interesse pelos arcanos, que são cada carta que a gente fala arcano, já existe há muito tempo e eu aconselho sempre todo mundo a ter, pelo menos, acesso ao conhecimento dos arcanos do tarô, tá? De preferência até ter um tarô em mãos, né? Até ter um deck, que a gente chama de deck, esse conjunto aqui de arcanos, né? De cartas. Porque aqui tem a nossa jornada de vida. Eu acho até difícil falar sobre o tarô, porque a minha paixão por ele é muito grande, porque isso daqui é muito precioso em relação à sabedoria que a gente pode acessar e o tanto que a nossa vida pode se tornar mais simples, mais clara, mais fácil a partir desse conhecimento, né? Eu pôr em prática isso. Então, por exemplo, vamos dizer que tudo começa ou que tudo termina pelo louco, que é o número 0. Olha que maravilha. Porque mostra que, na verdade, nada tem necessariamente um fim, né? A gente recomeça, tá sempre recomeçando, sempre nesse espírito de aventura do louco. Mas aí eu tenho também o número 1, que é o mago, que mostra que eu tenho as ferramentas na minha mão, né? Aqui o louco é como se ele tivesse assim, ele tem uma bagagem, né? Ele tem ali, ele segura aqui, ó, uma mala, né? Ele já tem uma bagagem, mas ele não sabe ainda muito bem como ele vai utilizar isso. Aqui o mago já não, ele já tá com as ferramentas mais na mão, né? Que é o número 1. Então daqui vocês já têm uma dica de tudo que eu posso aprender com cada arcano. Número 1, número 2, que é a sacerdotisa, que é o elemento feminino puro que a gente tem aqui no tarô, né? O puro feminino, que é esse número 2. Ou então a força feminina, que é o número 3, que é a imperatriz, que é o poder de realização também, ligado à energia feminina. Para não falar que eu tô falando aqui só de feminino, né? A gente tem o número 4, que é o imperador, que mostra a realização no sentido masculino, né? Com a energia masculina, que todos nós temos energia feminina e energia masculina. E o número 5, que também seria a nossa espiritualidade, assim como é a sacerdotisa, que é aqui o número 2. Porém, a sacerdotisa, ela traz um elemento feminino. E aqui o número 5, um elemento masculino, mas de espiritualidade, né? Nossa conexão com o divino, com o nosso lado espiritual, com a nossa essência. Porque quando a gente fala da nossa essência, a gente está falando do nosso lado divino, né? Do nosso espírito mesmo. Bom, aí o tarô, ele sempre vai ter 22 cartas, ou 22 arcanos, sendo que o mais convencional é ele ter o 0, e aí então, e do 1 a um número 21, tá? Ele finaliza aqui com o mundo. Tem alguns que saem do tradicional. Esse já não é um tarô muito tradicional, esse daqui é o tarô egípcio. Eu escolhi, né, os decks
que para mim fazem mais sentido. Eu sou professora de dança do ventre, por exemplo, e eu trabalho com o tarô egípcio. Então, a nossa energia se afiniza mais a um tipo de figura ou a outro tipo de figura. O que eu comecei a trabalhar, na verdade, foi com o tarô dos orixás, que eu também gosto muito. E esse ele foge bem mais do tradicional, porque ele só tem as imagens dos orixás, ele não traz tanto simbolismo como a maioria dos outros decks, né? Mas foi com esse daqui que eu comecei a trabalhar e que para mim deu muito certo e eu gosto muito. Esse tarô aqui, esse deck aqui é do André Mantovani, né? Algumas pessoas vão criando, né? A partir das suas intuições, do seu lado criativo, novas formas de se trabalhar com o tarô através dessas cartas diferenciadas. E então, cada um tem um autor diferente. Esse daqui, deixa eu pegar aqui, já é aqui da editora Isis, que é o tarô egípcio. Aqui no meu caso, o dos orixás, eu tenho acesso só aos arcanos maiores, que é o que eu falo que todo mundo deveria ter acesso ao conhecimento e, se possível, adquirir mesmo um deck de tarô para você. E aqui no caso do egípcio, eu tenho também, além dos arcanos maiores, eu tenho os arcanos menores. Qual a diferença, né? O que isso quer dizer? Com os arcanos maiores, eu já consigo fazer uma abertura de tarô, por exemplo, para alguém. Eu já consigo ter as previsões, eu já consigo trazer os conselhos. Porém, os arcanos menores vão trazer isso com mais detalhes. Vai detalhar melhor as situações, tá? Então, é isso que os arcanos menores fazem. Dá, inclusive, para fazer uma leitura somente com os arcanos menores, né? Da situação. Mas é os arcanos maiores que trazem essa sabedoria de vida pra gente. É aqui que tem muita sabedoria que eu falo que todo mundo deveria conhecer. E, se possível, até investir e ter um em casa. Bom, essa sabedoria dos arcanos maiores, elas já são... aqui eu tô com o tarô fora de ordem, esse daqui, tá? Aqui, por exemplo, é um, que seria o mago aqui no dos orixás é Exu, né? Que é o que abre os caminhos. Não é à toa que ele tá aqui como número 1. Então, quando eu falo que você poderia adquirir aí o seu deck, né, o seu tarô, mas eu não vou trabalhar com isso, eu não sou taróloga, não sou tarólogo, né? Qual vai ser a função para mim? Você tá lá no momento da sua vida, né, que você precisa de um conselho, você vai lá, conecta com o seu baralho sempre, né? Eu falo, tem que haver conexão, você tem que acreditar. Embaralha, abre ele ali em alguma mesa, puxa uma carta pedindo para que ele traga uma orientação para você, né? Tem gente que até tem o hábito de fazer isso todo dia tira ali a carta do dia, né? Eu não faço todo dia, mas já fiz também, para eu ir me aproximando melhor dessa sabedoria, para eu conhecendo melhor. E como eu disse, para mim é até difícil falar do tarô, porque eu acho que vocês deveriam conhecer cada arcano. A gente não tem tempo aqui de falar sobre cada arcano desse daqui, sobre cada sabedoria que está contida aqui, porque é muita, mas vale a pena.
quando a pessoa vem, né, o consulente ou o cliente, né, para ser atendido por uma taróloga, a gente tem sim o processo adivinhatório, mas ele não é o mais importante. O mais importante é sempre o que ele vai tá trazendo de conselho. Então, assim, olha, aqui nos seus caminhos, o tarot está mostrando isso ou aquilo, que está aqui no seu destino, nos seus caminhos. Mas quais são as possibilidades de você atingir isso com o que você está fazendo agora? Então é onde o tarot vai estar trazendo os conselhos, né? Ou para continuar no caminho que você está, ou para mudar de caminho, vai estar trazendo essa orientação. E eu sempre falo que é nessas orientações de conselhos que a pessoa deve prestar mais atenção, para que as coisas boas do destino cheguem ao encontro e que aquelas coisas ruins se tornem mais leves a partir da orientação do tarot em como lidar com aquilo. Então, e essa ferramenta é muito importante. Então não faça uma leitura de tarot somente assim por uma questão de curiosidade, no sentido assim, eu quero saber o que o destino me reserva, mas faça com o respeito de ouvir os conselhos, pensar sobre aquilo e colocar em você a sabedoria que está aqui. E qual dessas sabedorias você deve aplicar em cada momento da sua vida, para cada situação, em cada área da sua vida. Certo? Espero ter despertado em vocês um pouquinho o interesse sobre o estudo, sobre o conhecimento desses arcanos maiores, que é onde a gente acessa muito conhecimento para a nossa jornada de vida se tornar mais prazerosa.